E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, galera. Eu sou o Ender, estou aqui para mais um vídeo, né? Eu fiquei um bom tempo afastado, mas é porque eu estava bolando uma estrutura para poder trazer vídeos melhores. Porém, eu tive alguns imprevistos, mas em breve, né? Provavelmente depois que passar esse surto do coronavírus, eu tô prestes a fechar uma parceria que vai me ajudar a trazer conteúdos melhores para você. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo foi justamente o corona. Por quê? Porque eu conversei com algumas pessoas e eu reparei que nem todo mundo entende mais ou menos a real situação em que a gente se encontra. E eu não sou nenhum especialista, nenhum sabichão no assunto, tá? Mas eu venho pesquisando a respeito e vou passar algumas informações que eu creio que vai ajudar muita gente. Então, se você está no Facebook, compartilha, entendeu, na sua timeline para que possa atingir um público maior e ajudar mais pessoas, porque meu público não é grande, entendeu? Mas se todo mundo compartilhar, ou aqueles que tiverem boa vontade de compartilhar, a gente consegue ajudar um número maior de pessoas e consequentemente nos ajudar, tá certo? Está no YouTube? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, pega o link, joga no grupo, manda para um amigo, tá certo? Então, sem mais enrolação, ó, a gente já vai aqui pro início do vídeo. Bom, pessoal, pra gente entender a situação em que a gente se encontra, a gente primeiramente precisa aprender a diferenciar três tipos de situações, que são surtos, epidemias e pandemias, né? Embora seja mais ou menos o mesmo conceito, cada um deles atinge escalas diferentes, né? Por exemplo, o surto. O surto é quando o número de pessoas infectadas sobe repentinamente em uma determinada região, entendeu? Num bairro, por exemplo, no bairro de uma determinada cidade. Um bom exemplo de surto, pessoal, aconteceu em Minas Gerais em 2017, né? Um surto de febre amarela, onde houveram 61 mortes e 164 casos registrados repentinamente no estado de Minas Gerais, entendeu? Então o surto ele atinge um determinado local e, consequentemente, por ser uma área menor, ele atinge um número pequeno de pessoas, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, 61 mortes é gente pra caramba, né? E 164 casos registrados. Ou seja, ele atinge uma escala, uma proporção pequena, porém é um número que sobe repentinamente. Vamos supor, apareceu uma pessoa com febre amarela, bum! Do nada, algumas horas depois, ou até dias, já aparece um número 10, 20 vezes maior que isso, né? Então, este é um exemplo clássico de surto. Agora a gente vai falar da epidemia. E a epidemia é quando a quantidade de casos de uma determinada doença sobe repentinamente em locais distintos, né? Por exemplo, teve aquele surto em Minas Gerais. Se aquele surto acontecesse em Minas, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e mais algum estado, ele seria classificado como epidemia. Por quê? Porque ele aconteceu em cidades e estados distintos. A dengue ela já recebeu a classificação de epidemia em diversas ocasiões, né? Se espalhando em várias regiões do Brasil. E atualmente, galera, o estado do Paraná ele sofre com uma epidemia de dengue de 44 mil casos registrados, entendeu? Então a escala da epidemia ela tipo pega um estado inteiro ou às vezes vários estados e determinadas regiões, né? E agora a gente vai falar sobre a pandemia, galera. E a pandemia, ela tem essa classificação quando ela atinge uma escala global. Vários países infectados, né? E exemplos de pandemias são AIDS, tuberculose, né? E gripe espanhola, que ambos não deixaram de existir. Então, a gente ainda pode pegar AIDS, ainda pode pegar tuberculose caso você não se cuide adequadamente, né? E assim, agora que já ficou claro, por exemplo, pra gente a diferença entre essas três classificações, eu vou falar sobre duas doenças, galera, duas doenças que matou milhões de pessoas, né? Que são a gripe espanhola e a peste bubônica, né? Então a gente vai começar agora pela gripe espanhola. A gripe espanhola, pessoal, que nada tem de espanhola, né? Porque acredita-se que o primeiro caso aconteceu nos Estados Unidos e depois foi para a Europa. Porém, quem registrou foi a Espanha, né? O primeiro caso, e aí deu-se o nome
de gripe espanhola. Enfim, a gripe espanhola, ela matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas pelo mundo. E esse número, gente, representa mais do que a AIDS matou em 40 anos, ou a Segunda e a Primeira Guerra Mundial juntas, né? E o Brasil também não passou ileso. O Brasil teve 35 mil mortos, né? Ali entre 1918 e 1919. E a gripe espanhola, ela é, de longe, a maior pandemia já registrada, né, na humanidade. Agora, a gente vai falar de uma epidemia, que foi a peste bubônica. A peste bubônica, ou peste negra, como você preferir, ela é responsável por dizimar 1/3 da população europeia no século XIV. Né? Estima-se que entre 25 e 75 milhões de pessoas morreram. Né? Isso representava na época 1/3 da população europeia. E essa doença, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis. Gente, eu tô aqui com essa cola porque decorar esses números e esses nomes difíceis é uma merda. Então vocês me entendem, né? O importante é você saber. Tá escrito aqui para que você possa ler também. E devido à medicina da Idade Média ser muito escassa, né? Por exemplo, tinham pouco conhecimento, os médicos não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, ela avançava muito rápido, né? E essa doença era capaz de matar em poucos dias ou até semanas. E devido à alta capacidade de transmissão, de contaminação, né, ela atingiu muita gente, né? Chegando aí ao número de mortes que eu falei no início do tema, de 25 a 75 milhões. Poxa, gente demais. Imagina quanta gente sofreu na época, hein, galera? E agora que a gente já falou dessas pandemias, dessas epidemias que dizimaram a população aí nos nossos antepassados, nos tempos antigos, a gente pode falar do coronavírus, né? Pra gente entender o tipo de risco que a gente corre. Claro que elas não são tão mortais como essas doenças, né? Não são tão letais. Porém, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o número de casos é baixo no Brasil, né? Só que esse número ele pode aumentar, gente. Ele pode aumentar se você não ficar em casa. Pode parecer besteira? Pode, porque assim, vamos supor, essa doença, o coronavírus, ele é mais letal para idosos, né? Pessoas com imunidade baixa e doenças respiratórias, problemas respiratórios. E aí o que acontece? Tudo bem, você pode falar, pô, eu sou saudável, então o máximo que vai acontecer é eu ficar doente um pouco e depois vou melhorar. Certo, só que se você você leva, por exemplo, para sua casa, e aí a sua avó, que já é uma idosa, pega também, ou uma pessoa que tem, por exemplo, doenças respiratórias, rinite, por aí vai, né? Elas vão ter mais dificuldade para isso. Então o que acontece? Você se contaminando, você pode não sofrer nada, né? Porém, uma pessoa próxima a você, ou até mesmo sua mãe, pode sofrer com isso. Então, é preciso a gente ter a consciência de que ficar em casa é importante e que não é frescura, não é besteira. Por quê? Porque se o número aumentar, a gente tá ferrado, né? Aí você pensa, não, tudo bem, se acontecer, vamos supor, da gente ter que ficar em casa um mês por causa disso, ok, a gente vai sobreviver, vai tomar um prejuízo e vai sobreviver. Agora, se pessoas irresponsáveis saírem, se contaminarem todo mundo, esse tempo pode se expandir. Agora pensa comigo aí, 3, 4 meses em casa, ou 5, 6, sem trabalhar, para poder não morrer. Você vai comer o quê? Os ricos vão sofrer, ok. Só que, gente, rico, se ele precisar ficar em casa, ele pode ficar, entendeu? Se ele precisar ficar em casa 5, 6 meses, um ano, ele vai conseguir ficar. Por quê? Porque já está estruturado financeiramente. Agora imagina aí o pobre que tem que trabalhar todo dia para comer, para poder dar comida pro filho, entendeu? Para poder pagar as contas, água, luz, internet e por aí vai. Então é nessas pessoas que a gente tem que pensar.
O rico, se ele for contaminado, ele vai ter hospital particular de primeira e tal. Agora o pobre, que não tem convênio, vai precisar do quê? Do SUS. Se esse número de surtos, de contaminação aumentar, o que vai lotar? O SUS. E o SUS, gente, vamos dizer aqui, vamos ser sinceros com a gente, o SUS ele já não atende muita gente. Às vezes você tá com uma dor de cabeça, por exemplo, uma dor de cabeça forte, algo assim, você vai no hospital, você passa 2 horas esperando. Isso porque não tem tanta gente, né? Porque os hospitais públicos do Brasil, desculpa, a saúde brasileira ela deixa muito a desejar. E só quem tende a sofrer com isso é o pobre, é o trabalhador, entendeu? Por quê? Porque se essa demanda aumenta, os hospitais vão ficar superlotados. E aí a gente vai chegar numa escala em que não vai ter como atender as pessoas, né? Vamos supor aí, eles vão ter que decidir quem morre e quem vive. Pensa com você levar a sua mãe para poder se tratar, para poder cuidar, para sua mãe conseguir sair com vida disso, e a sua mãe não pode ser atendida porque tem, 100 mil crianças, 200 mil crianças na frente. Imagina se a gente chegar nessa situação. Então a gente tem que se conscientizar agora e evitar que um problema pior aconteça. Porque se a gente tiver que ficar em casa muito tempo, a gente vai passar dificuldade. Depois, para se recuperar, é muito pior. A gente que é pobre tem que pensar um no outro, porque querendo ou não, gente, o rico tem privilégio, o rico tem convênio e por aí vai, mas nem todo mundo é assim. Então é nessas pessoas de classe mais baixa que a gente tem que pensar, entendeu? E outra, não adianta você, por exemplo, ir no hospital, ó. Não adianta você ir, por exemplo, no supermercado e comprar, sei lá, 10, 20 rolos de 20 pacotes de papel higiênico. Já foi dito pelas partes responsáveis que não vai acabar o alimento, não vai acabar o suprimento, entendeu? E nem todo mundo tem o dinheiro que você tem ali na hora disponível, entendeu? O trabalhador geralmente recebe em dias específicos, normalmente no dia 30 ou até o 5º dia útil. Então essas pessoas elas têm que esperar até esse dia para poder fazer as suas compras. Então se você vai lá no dia 15, no dia 20 e zera o supermercado, quando chegar o dia para essas pessoas comprar, elas não vão ter. Entendeu? E aí o que acontece? Vão se prejudicar também. Então a gente não pode ser egoísta. A gente tem que pensar um no outro. A gente tem que, mais do que nunca, galera, pensar um no outro, e principalmente nas classes mais baixas, que são as classes que mais vão sofrer se esse número aumentar e a gente precisar ficar muito mais tempo sem sair de casa. Então é melhor a gente passar 1 mês, 2 meses agora, do que aumentar o número de contaminação e ter que ficar 6 meses, 7 meses ou mais do que isso. Então, o que eu peço aí, você que está vendo esse vídeo, que viu esse vídeo até o final, compartilha, manda para alguém que você conhece, porque se a gente alcançar o maior número de pessoas, talvez ajude a conscientizar e a gente consiga se livrar disso o mais rápido possível, né? Tem também uma lei que proíbe, né, os mercados e tal, os fornecedores, a nos repassarem os valores, por exemplo, de álcool em gel abusivo, né, por valores abusivos. Ou seja, eu vou deixar o link na descrição do site que você pode fazer uma denúncia. Se você vê que você está sendo lesado, que a população está sendo lesada por um determinado estabelecimento, né, você pode fazer essa denúncia para ajudar a combater esse tipo de coisa. Porque, por incrível que pareça, galera, até nesses momentos de calamidade, de atenção global, ainda tem gente que quer ganhar dinheiro em cima, né, quer se dar bem, quer tirar algum tipo de vantagem. E isso a gente não pode permitir. Tranquilo? Eu de coração espero que vocês tenham gostado, que tenham adquirido algum tipo de conhecimento. Se você conhece alguém que não conhece, que não sabe direito e tal, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela ter uma noção, para poder a gente se conscientizar e um poder ajudar o outro. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Falou!